E nós estamos hoje na nossa penúltima palavra sobre o primeiro livro de Reis. Então, vamos abrir aí em 1 Reis 18:46, e nós vamos conversar hoje sobre as reações de Elias após a vitória do Carmelo. Quais são as reações de um profeta grandioso como esse? Um profeta que a mão do Senhor estava sobre ele? Será que alguma coisa poderia dar errado? Será que alguma coisa poderia dar errado para um homem que orava e a chuva parava? Parou por 3 anos e 6 meses? Será que alguma coisa poderia dar errado para um homem, para um ministério que chegava na frente de um rei e o rei tremia as pernas? Será que um homem desse teria problemas emocionais? Será que um homem desse poderia ter problemas espirituais? Porque nós, seres humanos, achamos que tem ser humano infalível. Só tem um que é infalível, o nome dele é Jesus Cristo. E às vezes as pessoas se apegam demais a um homem, a um ser humano, e acham que esse ser humano nunca vai errar, acham que esse ser humano nunca vai fraquejar. Será que isso aconteceu com Elias? Será que era possível? Um homem que simplesmente andava lado a lado com Deus, um homem que simplesmente estava pronto até para andar num carro de fogo daqui para o céu, será que ele nunca teria problemas? Sabe, o que nós vamos aprender nesta manhã vai te dar paz. Por que vai te dar paz? Essa mensagem está sendo passada também à noite, né? Então, para vocês aqui nesta manhã, para quem está em casa à noite, porque às vezes você pensa que você não é mais crente, porque agora você está com medo, porque agora você está sob pressão, porque agora você entrou em depressão, porque agora você entrou em conflito, está num atrito, e você simplesmente vai caindo, será que Deus não está mais comigo? E é isso que nós vamos aprender hoje. Quais são as nossas reações depois de uma vida de vitória? De repente parece que o carro começa a andar morro abaixo. A gente nunca espera que as coisas fiquem ruins, né? E num abrir e fechar de olhos, tudo pode ficar do jeito que nós nunca esperamos, porque quando tudo está bem, a gente celebra, a gente sorri, a gente celebra, a gente canta, né? E naquela época de Elias, a idolatria trouxe sequidão para a nação. A idolatria. Então, Elias desafiou os profetas, né, de Baal e de Azerá, todos aqueles que comiam na mesa de Jezabel, e ele mais uma vez teve uma grande vitória. Fogo caiu do céu. O que poderia dar errado agora? Um homem que não tinha medo de falso profeta, um homem que não tinha medo de falar diretamente com o rei, um homem que parecia não temer nada, um homem que Deus ouvia quando ele orava. E agora, depois de uma grande batalha, ele venceu. O status dele na rede social era vencedor. O status dele na cidade era vencedor. Ninguém pode com ele. E lidar com isso é difícil, porque toda pessoa que acha que nunca vai ter um momento de perda, um momento de fraqueza, ela sofre, porque se você acha que nunca vai ter um momento de perda, você está lidando agora com o seu orgulho e com a sua soberba. E às vezes, como a gente quer provar que a gente nunca tem perda e que a gente nunca erra, quando você perde, a primeira coisa que faz é se esconder. Por quê? Como assim? Vão descobrir que eu fraquejei? Como assim vão descobrir que eu enfraqueci? No versículo 46 de 1 Reis 18, a Bíblia diz: e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Olha só, o texto é claro, a mão do Senhor estava sobre ele, ele era guiado pelas mãos do Senhor, ele correu, ele acompanhou o rei numa carruagem, Deus conduzia Elias. Faço uma pergunta para você: um ser humano que a mão do Senhor está sobre ele, ele pode fraquejar? Sim ou não?
gente tem que aprender isso, porque a gente acha que não. E às vezes a gente aponta o dedo, mas eu confiei em você. Eu falei, não confia em mim não. Deus nunca mandou você confiar em outro ser humano, mandou você amar o outro ser humano e servir o outro ser humano, mas sem confiar. Por quê? Você confia em você? Você não sabe nem a força que você tem. A gente só sabe a velocidade que a gente tem quando a gente está na frente de uma vaca brava. Está você, a vaca brava e a cerca. No jeito que você está aí, você consegue correr agora? Agora, de manhã? Não. Agora imagina você sozinho, mato, cerca e vaca. Você vai dizer não ou vai correr? Você nem vai perguntar, a sua perna te deixa para trás. Você que não consegue pular a cadeira agora, você é a vaca brava e a cerca. Você nem sabe como, mas que você atravessa a cerca, você atravessa. Nós não sabemos quem somos. Nós somos pais. Você só sabe quem você é quando alguém tocar no seu filho. Você não sabe a sua reação. Você não sabe a sua reação até que alguém fale mal de você. Você não sabe a sua reação até que alguém que você ama começa a te bater. É aí que você vai dizer assim, não foi por querer. Eu não sei nem por que eu fiz isso. Eu nem sei por que eu agi assim. É por isso que a Bíblia nunca mandou você confiar em ninguém. Na realidade tem um texto duro que diz, maldito o homem que confia no homem. Às vezes a minha esposa fala assim, não esperava de fulano, E eu digo a ela, eu não me assusto com ninguém. Eu falo com ela assim, enquanto você tiver aliança comigo, no fim vai ser só nós dois, tá? E a maioria não está nem podendo dizer isso mais. Né? Então a Bíblia mandou você amar, mandou você servir, porque ninguém sabe quem está ao seu lado. Essa pessoa pode ser melhor do que você imagina, como também pode ter um ser ruim dentro dela que nem ela imagina. Como eu disse semana passada, quando Jesus escolheu Judas, ele era uma pessoa ruim? Não, está escrito na sua Bíblia. O que aconteceu com ele? Ele abriu o coração para Satanás. Vocês acham que Deus, quando criou Lúcifer, criou um demônio lá no céu? Ele era um anjo bom. Mas o orgulho entrou no seu coração, a soberba, o desejo, não é? Então esse texto nos ajuda muito, a Bíblia nos ajuda muito, porque às vezes você vai julgar pessoas, vai dizer assim, mas a mão de Deus está sobre ela, por que fez isso? Vamos estudar sobre isso, vamos ver isso aí. A mão do Senhor estava sobre Elias também, e ele correu até o rei para falar assim, a chuva está chegando, olha o profeta falando, e se ele disse a chuva chegou, se ele falou que ia parar de chover, como que um homem desse pode passar por problemas? Só que em casa, lá em Jezreel, não em Judá, lá em Samaria, lá em Jezreel, tinha uma mulher esperando o Acabe com as notícias. Acabe tem que chegar, como era o nome dela? Jezabel. Ele tem que chegar com a notícia, porque ele levou meus profetas, e era um homem só, impossível não ter destruído. E quando viram a chuva, ela até pensou que era Baal atendendo a súplica deles, mas não era. E quando Acabe chegou, o diálogo começa no capítulo 19, no versículo 1, quando Acabe chegou, a Bíblia diz que Acabe contou tudo para Jezabel, mas ele contou tudo o que Elias tinha feito. Esse pedacinho é importante, porque não tem Acabe contando o que Deus havia feito. O coração de Acabe era um coração do filho de Belial. O filho de Belial, né, pessoa com o coração movido por Satanás, nunca diz que foi Deus quem fez. Quem não teme a Deus, acha que tudo que tem é por causa da força do seu trabalho, por causa da força da sua mão, e diz assim, foi eu, se não fosse eu, se não fosse o meu trabalho, se não fosse isso,
Esse é o espírito de Acabe. Acabe não disse assim, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso. Ele sabe que Deus fez. Ele viu o fogo descendo do céu. Ele não viu ninguém jogando fogo de lá. Ele viu o fogo descendo do céu. E tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro. Grava essa palavra aí na sua Bíblia, porque quase ninguém observou que ela não mandou um assassino. Ela mandou um mensageiro. O estilo satânico é o mesmo. Foi quando Golias estava lutando contra Israel, ele não levantou uma arma, ele só gritava, 40 dias gritando. Vamos ver o que Deus nos ensina aqui. E o mensageiro foi a Elias para dizer, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a tua vida o que você fez com a deles. Uau! Eu vou voltar a Acabe primeiro. Primeiro que Deus não tem lugar no pensamento do filho de Belial. Toda pessoa que anda com Jesus, todo servo de Deus, ele sabe, mais um dia que o Senhor já fez. Acredita o dia a Deus. Quando anoitece, mais uma noite que o Senhor me deu. Quando está com o seu bebê, esse é o bebê que o Senhor me deu, traz no altar. Quando está com a sua família, agradece pela comida, agradece pelo dia, considera que tudo é Deus. E o filho de Belial? Não ora porque não considera Deus. Não oferece os filhos a Deus, porque não considera Deus. Acabe era desse jeitinho. Ele não disse para ela assim, Deus mandou fogo do céu. Ele não disse, Deus atendeu Elias. Ele não disse nada. Ele só disse tudo o que Elias fez e como matou os profetas. Mas o que aconteceu é que quando Jezabel ouviu aquilo ali, Elias se tornou o objeto de ressentimentos de Jezabel. Eu acho que você nunca percebeu isso, mas quando você se torna o objeto de ressentimento de alguém, essa pessoa vai fazer de tudo para tirar a sua paz. Porque ela se ressente porque você está bem, ou se ressente porque você está indo bem, ou se ressente porque você, mesmo que não esteja indo bem, não fez o que ela pediu ou o que ela mandou. É complicado, é inexplicável, porque quando você se torna o objeto de ressentimento de alguém, nada vai satisfazer esta pessoa. Você pode enviar um presente, você pode dizer que a ama, você pode dizer que a perdoa, você pode dizer que você pode pedir perdão. Você não entendeu. Você se tornou objeto de ressentimento. Só Jesus pode fazer uma obra nessa pessoa. Só Jesus pode fazer uma obra de transformação. E tudo que você fizer, ela vai julgar, vai criticar e vai condenar. Se você pegar uma maçã e dizer assim, isso é uma maçã, duvido que é uma maçã, mesmo ela vendo uma maçã. Ela vai fazer de tudo para provar que aquela maçã era falsa. Não, pegou aquilo para enganar você. Aquela maçã está sendo usada contra você. Não toca, aquilo é uma maçã de plástico, está te enganando. Esse princípio é um princípio que aconteceu no coração de Jezabel. Elias se tornou o objeto de ressentimento de Jezabel. Quando você se torna o objeto de ressentimento de alguém, essa pessoa não quer nem ouvir sua voz. Essa pessoa não quer ouvir sobre você. E quando alguém se torna o seu objeto de ressentimento, passa o mesmo com você. Mas com um cristão não deveria ser assim. Se você está passando por isso e alguém é seu objeto de ressentimento, você precisa liberar perdão. Você precisa agir diferente, porque o seu coração tem que ser diferente. A sua alma é diferente. E as pessoas que nos fazem de objeto de ressentimento, elas vão discordar de você em tudo. Elas vão bater em você 24 horas. Por quê? É assim que funciona. Mas em relação a nós não podemos ser assim.
Ninguém pode se tornar o nosso objeto de ressentimento. Todas as pessoas têm que ser alvo do nosso amor, alvo do nosso perdão, alvo do nosso carinho, em todo o tempo. Não importa quem seja. A não ser que você não nasceu de novo, a não ser que você não nasceu de novo em Cristo Jesus. Agora, Jezabel, ela fez de Elias o seu objeto de ressentimento, e somente a morte de Elias poderia pacificá-la. Somente a desgraça na vida de Elias poderia pacificá-la. Quando você se tornar objeto de ressentimento de alguém, somente a sua queda vai alegrar essa pessoa. Somente a sua ruína vai pacificar, porque essa pessoa vai dizer: está vendo? Eu sei que vocês devem nunca ter passado por isso e nunca devem ter visto isso, mas a gente aprende isso estudando o livro de 1 Reis, principalmente os líderes que estão aqui. Está falando líder até na sua empresa, na sua gestão. Quando você se tornar um objeto de ressentimento para alguém onde você trabalha, acabou. Somente a sua ruína vai pacificar essa pessoa. Pastor, é isso? As resoluções de Jezabel revelaram o seu coração. As resoluções das pessoas que fazem de você um objeto de ressentimento revelam o coração dela. Porque quando você se torna um objeto de ressentimento das outras pessoas, elas começam a criar resoluções contra você. Por quê? Essas resoluções estão avisando que somente a sua ruína vai pacificar o coração dela. Estamos em paz? Aí você aprende que Jezabel não enviou um assassino. Ela precisava enviar as resoluções dela. O que era mais fácil? Vamos colocar assassinos atrás de Elias e vamos acabar com ele. Vamos enviar alguém para matá-lo. Satanás nunca usou essa estratégia. Golias poderia ter saído daquela espada cortando todo mundo. O que ele fez durante 40 dias? Só gritava. Sabe como que o diabo te desestabiliza? Falando. Envia alguém para falar. Se eu não fizer com você o que você fez contra os profetas até amanhã, que os deuses me matam. Se eu não acabar com a sua vida, se eu não destruir sua vida. Há uns anos atrás, um missionário, eu falei algumas coisas com ele, falei assim: querido, um missionário não faz isso, um missionário não faz isso, um missionário não faz isso, e nem isso, e nem isso. Eu estou falando com carinho, que você disse que é um homem de Deus, né? E você me procurou, então se você me procurou eu posso falar. Mas depois disso eu virei um objeto de ressentimento dele. Ele me mandava mensagem, tem no meu e-mail. Mandava mensagem, há uns 8 anos atrás. Eu me lembro que ele mandou uma mensagem assim: se eu sou homem de Deus, vamos ver quem cai primeiro. Aí eu mandei uma mensagem para ele assim: que o Senhor te abençoe, te guarde. Se eu te ofendi, o meu coração está liberado para você, né? Quando você quiser a gente conversa. Jesus te ama, querido, não faz isso. Hoje ele vende coisas na rua para sobreviver. Não pode ser assim. E eu não me alegro com isso, né? Porque não é assim que funcionam as coisas do reino de Deus. Um dia, um pastor, há 20 anos atrás, colocou o dedo no meu rosto e falou assim, eu estava começando no ministério, ele falou comigo assim: eu vou destruir o seu ministério no Brasil. Foi poderoso, hein? Porque ele era mesmo poderoso, segundo ele, né? Muito conhecido.
E eu não disse nada. A Ricele estava perto e eu falei assim: pastor, que Deus abençoe o senhor. Que se o senhor está falando, é Deus que está mandando falar, eu me submeto. Mas eu não estou entendendo nada do que o senhor está falando. Pastor, mas por que ele disse isso? Porque eu disse algumas coisas para ele e para a esposa dele, porque eram meus amigos. E eu disse: o que o senhor está fazendo não está certo, não faz assim, né? Isso é pecado. E a esposa dele apontou o dedo para o meu rosto e disse assim: você está querendo tomar a igreja do meu marido? Eu falei assim: irmã, eu não quero nada. Você não entendeu? Eu não quero nada. 3 meses depois, a menina com a qual eu falei, ela estava grávida. De quem? Dele. A esposa dele veio até mim e chorou, lógico, abraçamos, oramos. E naquele período eu estava na liderança da convenção e, de uma forma muito triste, nós estávamos excluindo ele da convenção, da igreja. A primeira coisa que eu fiz, ninguém sabe disso, eu fui até a casa dele e ofereci todo o apoio que ele precisasse. Ele não olhou no meu rosto, estava chorando. Eu falei: pastor, eu estou aqui como seu amigo, né, para te oferecer qualquer coisa que você precisar, durante o tempo que você precisar, porque nós somos cristãos. As pessoas nem precisam saber disso, né? Mas o problema é que a vida dele desmoronou. Os filhos o amavam tanto, os filhos não queriam nem vê-lo mais. Eles eram pequenos na época. E essas coisas, queridos, é para a gente ter cuidado. Tomem cuidado com objetos de ressentimento. Eu, como pastor, eu vou me tornar objeto de ressentimento das pessoas a cada domingo, porque eu vou pregar a palavra e vou tomar decisões que ofendem as pessoas. Mas quando estou falando para cristãos transformados, não ofende. E se ofender, a gente levanta, a gente conserta, a gente conversa um pouquinho e a gente vai seguindo. Mas quando a gente não tem esse entendimento desse princípio, o problema é que a gente começa a fazer como Jezabel, começa a enviar mensageiro, enviar mensagens. Se eu não acabar com você, se eu não tratar com você, igrejas fazem isso com pastores. Nós vamos tratar com o seu caso, nós vamos fazer isso. Essa voz não vem de Deus. Pastor, e o que a gente faz nessa hora? De vez em quando a gente fica tipo Elias. Você sabe o que Elias fez, né? O que Elias fez? A gente corre e esconde, até que Deus apareça, ou é no fogo, ou é no terremoto, e de vez em quando, onde é que Deus está? Porque no versículo 19, olha no versículo 19, perdão, no capítulo 19, no versículo 2, então Jezabel mandou um mensageiro, mandou alguém para desestabilizar o objeto de ressentimento dela, porque quando alguém leva uma mensagem para você, desestabiliza você, sim ou não? É ou não é verdade? Alguém manda uma mensagem, você treme. Eu lembro quando eu estava de Covid, uma pessoa mandou mensagem para mim assim: estou aqui na praia surfando e o senhor quase morrendo, tomara que morra. Daqui de Santa Maria. Tem gente aqui rindo que recebeu a mensagem também. Um cristão amoroso. Eu nunca... E a Ricele descobriu porque ela viu no meu celular, que eu nem falo. Mas aí eu mandei uma mensagem, liguei, e ele mandou outra também, desse tamanho. Ei, não sei o quê, está vendo? O senhor não é pastor? Por que o senhor está aí? Não consegue nem respirar. É, que a Covid te pegou. Um cristão amoroso, tá, gente? E eu peguei o telefone e liguei para ele. E na mensagem, na ligação eu disse: bom dia. Quem é? É o pastor Evandro. Você me mandou uma mensagem, possivelmente você quer falar comigo. Não, pastor, eu mandei essa mensagem. Não, calma, não precisa explicar nada. Se eu te ofendi, meu filho, não é da nossa igreja, não. Se eu te ofendi, eu quero consertar. Onde foi?
E conversei na mensagem. Não, pastor, por quê? Porque está tudo certo. Deus te abençoe. Está em paz. No outro dia ele mandou outro. Porque eu me tornei objeto de ressentimento dele. Semana passada uma mulher me mandou uma mensagem e tal. Não é da igreja também. Eu recebo essas mensagens assim, gente. Meu telefone é uma bênção, né? Tem uma pessoa que me manda mensagem todo dia, uma média de 18, 20, 30 mensagens. E como eu não respondo, fica mais nervosa ainda. E não é a minha ovelha. Não é daqui da igreja, é de outra igreja. E eu falo assim, minha irmã, não me manda mensagem. Não, porque esse pessoal da sua igreja é fingido, vocês são tudo fingido, e não sei o quê. Eu sei que o senhor está lendo. Aí a outra que me mandou mensagem esse dia falou assim, até o vídeo que eu te mandei, você apagou. Gente, eu nem sei de vídeo. Porque eu sou, como é que ela falou? Eu sou a escória mesmo, a minha família não presta mesmo, não, por isso que você nem me dá bola e tal, mas, e não sei o que, não sei o que. Aí a Ricela mexeu, eu falei, Ricela, não mexe no meu telefone, sempre que você mexer, você vai se decepcionar. O que você vai fazer? Eu falei, vou ligar. Não vou ligar, não, vou mandar uma mensagem, que ela guarda. Mandei uma mensagem, ei, minha filha, tudo bem? Não é minha ovelha, tá, gente? Deus te abençoe. Mandei uma mensagem para ela e tal. Mas por que você fez assim? Essa mensagem avisa que ela está sofrendo. Ela está sofrendo. Então eu preciso tratar do sofrimento dela, não me defender. Todas as pessoas que passaram aqui nesse tempo todo, que falaram, pastor Tiago do lado, eu chamo todas. Como eu posso te servir? E é sem demagogia. Porque nós temos um coração diferente. O coração do cristão é diferente. Só que o diabo continua sendo diabo. O que ele faz? Ele não manda um assassino, ele manda um mensageiro. Ele te manda uma mensagem. Vai chegar no seu WhatsApp. Vai chegar no seu Instagram, uma mensagem, e aquela mensagem vai desestabilizar você. Jezabel mandou um mensageiro até Elias, então ela sabia onde estava Elias, que ele estava na porta de Jezreel, ela sabia onde ele estava, como encontrá-lo. Por que não mandou um assassino? Matar depressa não é do interesse, porque sabia que se ele morresse, ele ia para o céu. Né? Então Satanás sabe assim, como é que eu vou matar crente? Vou beneficiar ele, eu vou fazer ele sofrer aqui, porque crente que morre não sofre, crente que morre abre os olhos nos braços do Pai. Aí Satanás, sabendo disso, o que ele faz? Eu sei como matar você aqui. Ele manda mensageiro, manda mensagem para te matar aos poucos, para machucar você, para arrancar o seu sono, para fazer você fugir. E naquele momento que Elias recebeu a mensagem, o mesmo Elias que parou a chuva, o mesmo Elias que orou para acabar a seca, o mesmo Elias que enfrentou centenas de profetas, uma mensagem de Satanás desestabilizou, ele entrou em colapso de tormento. O sol brilhante ficou escuro. O Elias poderoso fugiu para salvar a própria vida. O profeta que estava na sua melhor forma, em um instante, foi para a sua pior forma. Elias sai do topo do Monte Horebe e desce para as planícies do deserto. Talvez eu estou falando com alguém que está passando por isso, que estava no topo de Horebe. Horebe, Monte Sinai é o mesmo. Estava no lugar onde Deus falava com Moisés. Estava no lugar onde Deus falava face a face. E de repente desce do topo e está no deserto sofrendo. De repente está cheio de dúvida, está cheio de medo, porque Satanás colocou alguma coisa dentro do seu coração. Quem pode imaginar a tragédia tão ao lado da vitória? Quem pode imaginar a tristeza andando ao seu lado, bem ao lado do seu sorriso e da sua alegria? Ouçam-me.
tem uma parede bem fina aqui. Do lado da sua alegria tem uma tristeza querendo entrar. Do lado das suas vitórias tem uma derrota tentando te alcançar. Porque nós estamos no caminho, que é Cristo. Mas na viela está Satanás, o tempo todo tentando te pegar. Como pode um Elias daquele? Deus estava agindo na vida dele, a mão do Senhor era sobre ele, mas de repente, do monte ao deserto, da vitória a um homem derrotado, do sol brilhante para a escuridão. Pastor, mas era Elias. Sim. Uma coisa que a Bíblia nunca faz é esconder o fracasso dos seus guerreiros, para mostrar que todos nós falhamos. Davi falhou, Moisés falhou, Abraão falhou, Elias falhou, todos falharam, todos. Jesus só teve um apóstolo que errou. Não, todos erraram, só um que abriu o coração para Satanás e não buscou conserto. Ele poderia ter feito. Pedro não errou não, gente. Pedro até negou Jesus. Essas lições são para nós. Primeira lição, que não importa quantas vitórias você tem uma derrota na portinha do lado, querendo entrar. E Satanás sabe que ele só precisa encontrar o seu ouvido. Ele só precisa encontrar os seus olhos ou os seus ouvidos. Você pode não ouvir, mas pode ler. Pode ser que alguém mande uma mensagem para você e você fica todo desestabilizado. Satanás sabe como fazer. Antigamente muito próximo, as pessoas consideravam a liderança da igreja. Tudo mudou, né? As pessoas não consideram nem seus pais mais. As pessoas, quando vão entrar na igreja, elas procuram o pastor. Como é que eu chego, pastor? Assim. Como que eu posso ser membro? Pelo batismo ou por carta de transferência? Seja bem-vindo. Está aqui o termo de compromisso, assim, né? E lá no termo de compromisso está assim, quando você for sair, a gente conversa. Procura o pastor, conversa. Sai pela porta da frente, porque a gente está entendendo que você é crente, você só está indo congregar em outro lugar, continuando crente. Como é que as pessoas fazem hoje? Enviam uma carta e nem falam com você. Não falam mais com o pastor. A gente abre o e-mail e está lá, pedido de desligamento. Isso é um espírito do mal. Porque qual é a forma de você sair de dentro da sua casa? Despedindo os seus pais, né? Recebendo a bênção dos seus pais. Qual é a forma de você sair da sua igreja? Despedindo o seu pastor, despedindo dos seus irmãos. Fala assim, continuamos irmãos. Eu só vou congregar aqui do lado. Porque a igreja não cresce quando uma pessoa sai de uma igreja para outra. A igreja só cresce quando as pessoas convertem. Mas a gente deveria se comportar como cristão o tempo todo. Porque essa estratégia não é uma estratégia de Deus. Jezabel sabia como mexer com Elias. Parece que Elias agora fracassou. Parece que Elias agora não era mais aquele poderoso. Deus não escondeu os defeitos de Elias. Isso quer dizer que todos temos defeitos. Todos temos fraqueza. Deus não faz isso. Elias errou dessa vez porque a mensagem de Jezabel desestabilizou ele e ele não buscou a Deus dessa vez. Se você ler, foi a única vez que ele tomou a decisão sozinho. É nesta hora que a gente cai. A mão do Senhor estava sobre ele, mas ele não esperou a mão do Senhor guiar ele. Por quê? Deus guiou ele para o rio, Deus guiou ele para a casa da viúva, e agora Deus guiaria de novo. O que a gente aprende? Quando a gente está desestabilizado, às vezes a gente esquece até de orar. Às vezes a gente toma uma decisão precipitada. Por quê? Porque ouvimos algo. Eu ouço muitas coisas. Como eu disse para vocês,
Todos os dias eu recebo muitas mensagens. Se você quer falar comigo e mandar uma mensagem, pode ser que eu veja no final do dia ou no outro dia, não é? Mas eu olho, eu retorno, não é? Mas as mensagens que você recebe sobre você vai te desestabilizar. Teve uma época que as pessoas mandavam muitas mensagens para a Ricele, e a Ricele falava assim: meu bem, eles não te encontram, manda para mim. Só que estava desestabilizando ela. Então eu fui até as pessoas e falei assim: não manda mensagem para minha esposa, manda para mim. Porque, principalmente vocês mulheres, vocês se desestabilizam mais rápido ainda, é ou não é? Vocês ingerem na hora. Ingerem, vocês jogam para dentro na hora. E às vezes a gente que é homem, a gente ouve, pensa. Às vezes, com meia hora a gente esquece também, depois fala, tem que olhar isso de novo. Né? Mas de acordo com a mensagem, desestabiliza. Então eu fui a algumas pessoas e falei assim: não manda mensagem para minha esposa. Essas não, pode mandar para mim. Né? Não, mas não manda. Deixa comigo, deixa aqui. Né? Porque vocês mulheres sofrem mais, vocês vão ficar comendo esse trem durante 7 dias, mastigando, sofrendo, e isso causa úlcera. Aí vocês estão com dor, não está comendo direito, aquele negócio todo, porque vocês receberam uma mensagem. Por quê? Faz o que Elias fez, que quando você recebe uma mensagem de ameaça, a primeira coisa é dar lugar ao medo. Dar lugar ao medo. Quando você dá lugar ao medo, todos temos medo. Alguns têm medo de aranha, medo de barata, mas esses medos não machucam muito. Agora eu estou falando de um medo venenoso. Eu estou falando de um medo tóxico. O medo tóxico, ele é despertado dentro de você. O que ele vai fazer com você? Vai roubar o seu sono. Você vai tentar dormir e não vai conseguir. Vai roubar a sua alegria. Você vai tentar até buscar algumas coisas para fazer, vai chamar alguém para sair com você, mas a sua mente foi levada cativa. Quando Satanás coloca a sua mente num cativeiro, só Deus para libertar. E Elias agora, ele deu lugar ao medo. Versículo 3, Elias teve medo. E a primeira coisa que ele fez quando teve medo, ele fugiu. O mesmo Elias que pediu a morte, fugiu para salvar a vida. Ele fugiu para salvar a vida, e em Berseba de Judá, ele deixou seu servo, e entrou no deserto, caminhando um dia. Olha só, ele estava no reino do norte, Acabe. Para onde ele fugiu? Ele fugiu para o reino do sul, ele foi para Judá, está escrito na sua Bíblia, pensando: aqui ele não vai me alcançar. Só que o rei lá era Josafá, e o filho de Josafá era casado com a filha de Acabe, tinha uma aliança, tanto que vocês vão ver que eles guerreiam juntos, não é? Só que eu quero fazer um destaque, é que quando Elias teve medo, ele fugiu. Ele fugiu. Quando você recebe uma mensagem que te paralisa, você tem vontade de fugir. Alguns ficam com medo de ir ao trabalho. Alguns pedem atestado e viagem. Quando você está com medo, e quando é um medo tóxico, que existe aquele medo de um nível tranquilo, que é aquele medo que a gente tem: será que vai dar certo? Sabe? Aquele medo misturado com ansiedade, aquele medo de avião. Esses medos não. Eu estou falando o medo tóxico. Aquele medo que machuca o seu estômago, aquele medo que machuca a sua testa, aquele medo que machuca a sua boca, aquele medo que machuca a sua pele. Esse medo faz você fugir. Aquele medo que machuca o seu cabelo, começa a cair o cabelo, começa a machucar a sua unha, dá vontade de fugir. Você quer fugir, porque você se sente ameaçado. Você quer fugir, e ele deixou o seu servo ali, porque ele queria ficar sozinho. Quando você está com medo, você quer ficar sozinho, não porque você, às vezes, quer proteger outras pessoas, você está com medo,
No caso de Elias, ele recebeu uma mensagem de Jezabel que deixou ele com medo. Então ele saiu do Monte Sinai para o deserto. Quando nós estamos no medo, nós saímos da vitória para a derrota, da força para o fracasso. E você começa a duvidar de você. Quando você está com medo, você começa a duvidar do que você pode. E você vai sozinho para onde Deus não está te levando. Deus não levou Elias para o deserto. A Bíblia diz que ele foi a caminho de um dia. Então ele chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou. Quando ele chegou no lugar onde Deus não mandou ele ir, ele orou. E quando ele resolveu orar, ele fez um pedido. Qual era? Que vontade de morrer. Ouçam-me, nenhum de nós aqui é diferente de Elias. Como assim, pastor? Quando você recebe uma mensagem do inferno, quando Satanás envia uma mensagem para desestabilizar você e te deixa com medo, quando você vê que a fuga não é o suficiente, alguns começam a pensar, seria melhor morrer. Se eu morresse, seria melhor. Mas não era plano de Deus que Elias morresse, tanto que ele não morreu até hoje. Deus não mandou ele ir para o deserto, acompanhe-me. Deus não mandou ele descer do Monte Sinai. Deus não mandou ele descer do lugar de encontro. Ouçam-me, quando o inimigo conseguir atingir você com uma mensagem dele, você vai sair do lugar aonde você sabe que Deus encontra com você e vai para um lugar onde Deus não está te mandando. Você vai para encontros que não foi Deus que organizou. Você vai se reunir com pessoas que Deus não organizou. Porque o medo faz isso. O medo faz a gente andar errante. O medo faz você achar que tudo acabou. E as pessoas acham, não, agora eu estou indo. E quando ele chegou no fim da linha, ele orou. Então muitas pessoas, quando chegarem no fim da linha, vai orar. Sabe por que Elias pediu a morte? Ele disse, eu já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Ele estava com medo, não era porque ele teve o bastante. A oração dele estava errada, o lugar onde ele estava errado, o mensageiro de Jezabel trouxe veneno para a sua mente. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ouça esse conselho com muita atenção. É bom não conversar com qualquer pessoa. Pastor, mas ela é minha amiga. Se essa pessoa, se a fala dela que está saindo é veneno, é bom dizer, stop, vamos parar essa conversa aqui. Muitas vezes eu falo isso com algumas pessoas, quando eu começo, oi, para aqui. Quando alguém está conversando comigo e começa a falar muito de outra pessoa que está ausente, foi, para, eu posso chamar a pessoa? Se ela disser não, então não toca mais no assunto. Se disser pode, então tá, eu vou chamar a pessoa, vou marcar, seja daqui 10 dias, 15 dias, 30 dias, aí você repete. Para a gente acabar com o veneno. Porque Satanás ele fica caçando uma ponta na igreja. Crentes, vocês são crentes. O problema às vezes não é só o que você fala, é o que você está ouvindo. Porque a mensagem de Jezabel contaminou o coração de Elias. Quando Satanás quer contaminar você, ele vai usar a boca de alguém. Contaminou, a mente dele encheu de medo, a mente dele encheu de preocupação, porque a mente de Jezabel estava cheia de fúria, a mente de Jezabel fez dele o seu alvo de fúria,
A mensagem que Jezabel enviou roubou a mente de Elias para longe de Deus. Eu já tenho 2 décadas de ministério. E eu estou cansado de ver casais que se amam amanhecerem com problema porque um dos dois se tornou vítima de uma voz. Então aquela pessoa ficou envenenada contra o outro. E eles vão embora se amando. Eles se divorciam se amando, porque entrou um veneno ali. Como assim? Alguém te falou. Alguém te mandou uma mensagem. Alguém te disse. É aquele negócio de família. Quando alguém está falando da sua família, opa, 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 opa. Não, mas é verdade. Não é verdade, mas os nossos problemas ficam aqui dentro de nós. Só nós podemos falar dos nossos problemas. O problema é quando alguém traz o veneno. Alguém traz o veneno de fora e você bebe. Elias fugiu porque estava contaminado. Elias pensou em preservar a vida e ao mesmo tempo pedindo a Deus para tirar a vida. Quem matou Elias? Ninguém. Elias foi arrebatado. Quando nós estamos sob efeito de mensagem que veio do espírito de Jezabel, a gente foge para o deserto. Como assim? Quando nós estamos sob efeito da mensagem de Jezabel, a gente foge para o deserto. Como assim? Você foge. Sua vida perde o brilho. Se você cantar, você não canta mais. Se você orar, você não ora mais. Elias estava orando? Não. Se você adorar, você não adora mais. Você só vai secando. Sua vida vai secando. E você acha que o mundo se torna a sua prioridade e você começa a deixar tudo que você um dia chamou de ministério. Porque Elias não poderia ter orado. Elias não poderia ter dito, e agora, Deus, eu faço o quê? Eu aponto o dedo para ela, eu mato ela, surpreende ela. Deus não disse nada, não era para ele fazer nada. Mas o que aconteceu? Satanás acertou o lugar onde mexe com ele e onde mexe com você. Sabe aonde? Usou uma das janelas. Às vezes vai usar os seus olhos e às vezes vai usar o seu ouvido. Cuidado com quem fala com você. Cuidado com as mensagens que você recebe. Hoje, por exemplo, eu atendi uma pessoa às 7 da manhã e vi que estava um pouco agitado. Eu falei assim, mas você já olhou aqui, aqui? Não, aqui e aqui. Não. Ah, pastor, não era nada que eu estava pensando. Amém? Terminamos aqui. Contra o veneno de Satanás, o remédio de Jesus. Só que você tem que correr para os braços de Jesus. Elias, ele deveria ter ficado no Sinai, deveria ter ficado no Horebe, ele foi para o deserto. E ele orou pedindo a morte. Ele orou, pediu a Deus para tirar a sua vida. Deus nunca fez isso. O que Deus fez foi diferente. Deus foi lá e preparou comida para ele. Olha aí no versículo 5. Deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Para onde ele tinha que ir? Para o monte de Deus. Lugar do homem de Deus e da mulher de Deus é no monte de Deus. É onde Deus está. O anjo falou assim, você levanta, você come. E quem preparou a comida? Deus cozinhou para Elias. Eu gosto dessa passagem.
Jesus cozinhou para os discípulos. Deus cozinhou para Elias. E falou assim: se levanta e come. Como assim? Quando a gente está sob efeito de uma mensagem negativa, a gente não quer levantar. Quando a gente está sob efeito de uma mensagem negativa, a gente não quer comer. Então aí estão as duas coisas que uma pessoa não quer fazer quando está profundamente triste, quando está deprimida, quando está com muito medo, quando o medo tóxico toma. Talvez você conhece gente assim, fica o dia inteiro debaixo da coberta, não quer levantar. Fica deitado, escondido. A coberta simboliza um esconderijo. Fica ali. Come, não quero comer, perdeu a fome. Come, não come. Aí a mãe, a família diz: já tem tantos dias que não come nada. Não come nada. Por quê? Uma mensagem chegou aos seus ouvidos. Por que a gente tem que estar na igreja? Para receber esta mensagem. Porque somente esta mensagem aniquila a outra. Essa injeção de Deus que aniquila o veneno de Satanás. Por isso as pessoas têm que vir. Se você está triste, está alegre, senta, eu preciso ouvir uma mensagem de Deus. Deus preparou uma comida para Elias. A mensagem é Deus preparando uma comida para nós. É agora, nesse momento, Deus dizendo para alguém: come, levanta, porque o seu caminho, a sua viagem é longa. A viagem é longa. Ele não queria levantar. Ele não queria comer. E Deus enviou um anjo. Às vezes, você vai ser esse anjo de Deus para alguém. Talvez você sabe de alguém que recebeu uma mensagem que a deixou triste. Essa pessoa não come mais. Essa pessoa não quer se levantar. E você sabe. Sabe o que você faz? Seja o anjo de Deus na vida dela. Um dia eu liguei para uma pessoa, liguei. Eu sabia que estava com problema. Aí eu fui lá na casa dela. Cheguei lá, ele estava caído dentro de casa. Tinha bebido um pouco além do limite. E as duas crianças estavam chorando na sala. Era 10 horas da manhã, eu falei: vocês tomaram café? Eu falei: não, eu só vou dar uma comidinha. Entrei, assumi a cozinha por uns minutos. Achei uns biscoitos, falei: vocês vão tomando café, que eu vim hoje para fazer o almoço para vocês. E as crianças olharam: sério, pastor? Sério? Deixa comigo. Não é? Aí eu fui lá, arrumei, achei os olhos, fiz aquela comida. Ficou bom. Aí eles comeram, peguei o rapaz, um banhozinho para ele acordar. E depois nós conversamos. Eu falei assim: amanhã, quando você estiver bem, eu espero você para a gente conversar. Aí nós conversamos. Graças a Deus, hoje eles servem ao Senhor, não estão aqui, eles mudaram de cidade, estão servindo a Deus, não é? Mas naquele momento, eu acho que foi inesquecível para eles, que esses dias eles me ligaram: pastor, o senhor lembra disso e disso e disso? Eu falei: lembro, com certeza. O senhor foi lá em casa, fez a comidinha para nós, e não sei o quê. Bom, aí, não, ligando para falar com o senhor, quem estava lembrando aqui. Eu disse: que bom, Deus abençoe vocês. Talvez você pode ser esse anjo na vida de alguém que você conhece. Você pegar o seu carro, sua moto, vou lá fazer uma visita para fulano de tal. Essa pessoa recebeu uma mensagem que está matando ela. Vou lá levar um antídoto, que é a mensagem de Deus. Simplesmente dizer: Jesus te ama, Jesus te cura, levanta, come, porque a viagem é longa. E para onde eu vou? Vai para Horebe. Horebe é onde? Vai para o monte de Deus. Volta a buscar o Senhor, né? Volte a buscar a Deus. Era o que o anjo estava fazendo. O anjo estava fazendo isso. Elias foi sustentado pelo próprio Deus, pela mão de um anjo. Depois ele foi levado ao monte de Deus. Qual é a nossa tarefa aqui? De sermos esse anjo. O que significa a palavra anjo?
mensageiro. Você pode ser esse anjo, ser um mensageiro de Deus, ser uma mensageira de Deus, de chegar lá e falar assim: oi, vim te visitar. Eu não estou bem, eu não estou comendo. Sim, eu vim por isso. Hoje eu vim como o anjo de Elias. Para quê? Vim trazer uma sopinha, levanta e come, porque a viagem é longa. E para onde eu vou? Vamos para o monte do Senhor, vamos para a igreja, vamos orar junto. Porque Deus vai encontrar essa pessoa. Aí Elias comeu e ele foi e entrou numa caverna quando chegou lá. Versículo 9: entrou numa caverna, passou a noite e a palavra do Senhor veio a ele. Quando nós vamos ao lugar de Deus, a palavra de Deus vem a nós. E às vezes nós só temos que ir lá e buscar alguém, convidar a pessoa: vamos comigo, eu passo, eu te pego, eu te levo. Pastor, mas a pessoa não quer ir. Elias também não queria, porque tem algo contaminando, machucando ela. O medo de perder a família, o medo de perder um filho, o medo de perder o cônjuge, o medo de perder o trabalho, o medo da própria vida, o medo de uma enfermidade, o medo de que o médico disse. E essa pessoa vai, mas quando Elias chegou, a primeira coisa que ele caçou foi uma caverna. E às vezes, assim também a pessoa, quando ela vem, eu vou na igreja, mas me deixa quietinho, porque é assim mesmo. A pessoa quer ficar na caverna, deixa eu aqui atrás, deixa eu ficar aqui no cantinho, para ninguém me ver. Quando terminar, eu quero ir embora. É assim mesmo, leva embora. Até que ela seja encontrada por Deus. Deus falou com Elias: o que você está fazendo aqui? Eu sabia. Vamos finalizar. São tantas coisas para a gente aprender, né? Tantos princípios da vida. É estudando a Bíblia que a gente aprende a viver, que a gente aprende o que fazer. Olhando para esse texto, o que não fazer? O que Jezabel faz. O que Jezabel faz? Recentemente eu fiz uma visita a uma pessoa que está chegando na nossa igreja, e ela ficou chateada com alguém que a cumprimentou ali de forma inadequada. E na visita ela falou comigo assim: pastor, às 4 horas da manhã eu mandei uma mensagem, que eu sabia que a outra pessoa também estava acordada. Mulher. Só mulher para fazer isso. Não, porque a mulher, quando está chateada, ela dorme. Quando ela está machucada, com tóxico, vai ficar... Imagina acontecer alguma coisa com você às 9 horas da noite. Como é que você está meia-noite? Mulher. A gente que é homem, nem lembro quem falou comigo. Alguém falou alguma coisa, né? Mas a mulher, por que ela fez isso? É assim ou não é, meninas? Me ajudem aí. Por que fez comigo? Por que não sei o quê? É? Aí ela falou assim: quando deu 4 horas da manhã, eu peguei meu celular e... Você mandou isso aonde? Na rede social. Falei: senta aqui, filha. Primeiro, você não precisa vazar sua mente para ninguém. Segundo, rede social não é lugar de conversar. Porque todas as pessoas que comentam qualquer coisa na rede social estão sempre falando delas. Por isso que eu gosto de ver comentário, porque as pessoas estão colocando o seu coração para fora. Mas eu falei assim: você é uma mulher de Deus ou não? Sou. Não, do jeito que você está fazendo aí não. Você vai procurá-la. E eu falei: e ela? Respondeu na mesma hora. Assim, às 4 da manhã? Sim. Vocês duas estão erradas. Não é assim que faz. Rede social não é lugar de conversar, e muito menos de ficar tentando acertar as contas. E se vocês são mulheres de Deus, o coração de vocês está contaminado. Esse coraçãozinho está contaminado. Você vai procurá-la. Mas foi ela. Sim, vai pedir perdão a ela. Liberar perdão. Eu estou achando que os crentes estão esquecendo de ser crente. Porque o problema está no coração. Não adianta você orar 21 dias e o seu coração não melhorar. Não adianta você orar, chorar e o seu coração não melhorar. Por isso que o texto é: cria em mim, ó Deus, um coração puro.
Hoje à noite eu vou falar sobre mãe consagrada, mas serve para homem também. E vou falar como que uma mulher consagrada reage e como que uma mãe consagrada vive a vida, porque é a forma que nós devemos viver, né? E nesse caso, às vezes as pessoas estão com o coração tão atribulado, e se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos aprendendo que eu não preciso ter vontade de te amar, eu tenho que te amar. Eu não preciso ter vontade de orar por você, eu tenho que orar por você. Eu não preciso ter vontade, eu preciso fazer. Eu preciso tomar a minha decisão. Eu preciso me levantar. Finalizando, Elias, na primeira fase, ele ouviu a Deus e ele disse que não ia chover, e Deus mandou ele se esconder de Acabe. Na segunda fase, Deus mandou ele se apresentar a Acabe. Na terceira fase, Deus não mandou ele fugir de Jezabel. O problema foi quando ele fez sem ouvir a Deus. Depois do duelo do Monte Carmelo, ele orou por chuva. Mas depois da mensagem de Jezabel, ele não orou. Ele não orou. E qual foi a solução para Elias? Ficar aonde Deus vai passar. Para os homens, é como um bom goleador. Ficar aonde a bola cai e jogá-la para dentro. É como um bom cestinha, ficar perto da cesta. E na vida espiritual, onde é que a palavra de Deus está caindo? Onde é que Deus está passando? É aqui? Eu vou ficar aqui até quando? Até eu ouvir a voz de Deus. Ele achou que era no terremoto, Deus não estava no terremoto. No fogo, Deus não estava no fogo. Furacão, no redemoinho, também não. Onde é que Deus estava? No inesperado, na brisa suave. Deus estava na brisa suave. 19:11. Deus lhe disse: sai para fora. Deus disse: sai para fora. Quando nós estamos sob efeito de uma mensagem tóxica, não queremos sair. Queremos nos esconder, queremos fugir, não queremos comer, mas quando Deus envia um anjo dele, nos dá comida, come, levanta. E quando Deus vem, o que é que Deus faz? A primeira palavra, sai para fora. Toda pessoa contaminada, como vítima de ressentimento dos outros, elas se sentem culpadas. Por exemplo, quando um marido trai a esposa se esconde, ela se sente culpada. E vice-versa. Quando alguém ofende um homem de Deus, uma mulher de Deus, se não conhece os princípios bíblicos, se sente culpado, ou os membros começam a dizer que você é culpado. Porque é isso que essa mensagem faz. Mas Deus faz o quê? Come, levanta, caminha, e quando ele entrou na caverna, Deus fez o quê? Sai para fora. Porque mesmo que você come, mesmo que você levanta, mesmo que você caminhe, na primeira oportunidade, você quer se esconder de novo. Por quê? Elias era da vitória. Elias era o cara que não vai chover. Corre que a chuva está chegando. Elias era o cara que se alimentava de um rio, que comia de um corvo, que orou para ressuscitar um menino, e de repente, ele está com medo. E quando um guerreiro está com medo, ele fica com medo. E além do medo,
não quer que ninguém o veja naquele estado. E ele entra na caverna. Só que Deus não quer isso. Então hoje, entre todas as lições, eu desafio você de, depois de estudar em casa, e anotar todas as lições que Deus falou com você. Talvez 12, talvez 15, talvez 20. Lição número 1. Você pode se tornar objeto de ressentimento de alguém. E quando você se tornar objeto de ressentimento de alguém, somente a sua ruína vai satisfazê-lo. Lição número 2. Vitoriosos também fracassam. Homens de Deus, quando dão um passo para o lugar onde Deus não mandou, fracassam. Lição número 3. O mensageiro de Jezabel só tem um intuito, não é matar você, é desestabilizar você. Lição número 4. E eu poderia ir, uma atrás da outra. Mas vocês têm esse desafio de falar assim, eu vou anotar todas as lições, porque é assim que você melhora a sua vida. O que você vai fazer? Como você vai fazer? Porque aí, se você está me ouvindo, você vai sair para fora, sair da caverna. Por fim, Deus falou com Elias, versículo 18. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Obadias pensou que todos estavam mortos. Elias também pensou. Olhem, às vezes nós pensamos que não tem mais crente, mas tem. O remanescente sempre tem. Às vezes você acha que não tem ninguém orando, tem gente orando. Às vezes você acha que não tem mais ninguém jejuando, você acha que está só você jejuando, tem gente jejuando. Tem muita gente orando, tem muita gente jejuando, tem muita gente estudando a Bíblia, tem muita gente séria ainda servindo a Deus. Tem aqueles que não dobraram os joelhos para esse mundo ainda. Tem muitos que não beijaram os deuses desse mundo. Então Elias disse, só restou eu. Deus, você está enganado. E Deus disse, já que você está pensando assim, eu já vamos terminar aqui, Elias. Você vai ungir Azael, rei da Síria, autoridade sobre as nações. Você vai ungir Jeú, rei de Israel, já estava anunciando o fim de Acabe, né? E você vai ungir Eliseu como profeta em seu lugar. Últimas notícias. Deve ter sido duro para ele, né? Deus falasse aqui, seu sucessor chegou. No nosso próximo estudo, nós vamos conversar sobre a chegada de Eliseu. Eliseu foi duplamente mais poderoso do que Elias. Foi usado 2 vezes mais do que Elias. O que Eliseu fez para que Deus pudesse usá-lo assim? O que Deus queria com Eliseu? Que Deus abençoe vocês e que as lições desse livro de governo, esse livro de liderança, sirva para o seu dia a dia. Em nome de Jesus. Amém?